Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar pra vocês que ao longo da minha vida poucos homens chegaram em mim e eu não entendo o porquê. Se é porque ou eu sou muito feia ou porque a minha energia é uma energia mais forte, é como se eu fosse uma pessoa mais séria, não sei. Bom, pessoal, eu já tive duas fases na minha vida. A primeira fase foi a realmente sem condição nenhuma financeira, de aparência bem simples, cabelo preso, sem maquiagem, basicamente isso aqui que vocês estão vendo agora. Roupa simples, enfim. Isso marcou ali a minha adolescência, né? E começo da vida adulta. Eu era uma garota simples, não usava maquiagem, não tinha roupas modernas, enfim. Nessa época, pessoal, ninguém chegava em mim. Eu tinha duas amigas ali e eu percebia que muitos garotos chegavam nas minhas amigas, mas nunca era em mim. Eu observava que um pouco era por conta da aparência, né? As minhas amigas tinham melhores condições financeiras, então podiam estar cada dia com uma roupa nova, um sapato novo. As minhas amigas adoravam maquiagem, então até mesmo para a escola elas iam de maquiagem, e isso fazia com que elas ficassem mais atraentes. E eu, por não ter a mesma realidade que a delas, né, não tinha pai aí com boa condição financeira, não tinha mesada, não tinha nada, fui uma adolescente bem simples mesmo. Só que ali a partir dos meus 20 anos, a minha vida deu uma melhorada, né? O meu pai mudou de profissão e aí ficamos ali com uma vida um pouco melhor. Não grandes coisas, pessoal. O salário do meu pai mudou aí R$ 500 a mais apenas. Só que assim, já deu uma aliviada, né? Já deu uma aliviada, já podia estar comprando ali algumas coisas a mais. E aí, com 20 anos, eu decidi mudar o meu estilo, modernizar minhas roupas. Eu só usava calça, né? Aí eu passei a comprar vestidos, roupas que melhor favoreciam o meu corpo. Eu sempre fui magrinha, né? Então a calça jeans não ficava muito boa em mim. Então eu acredito... Não, eu tenho certeza que os vestidos ficavam melhores. Então por isso eu passei a comprar um pouco mais de vestidos e começar a usar, porque na minha cabeça eu me sentia mais bonita de vestido. E com isso, pessoal, eu pensava que os garotos iriam chegar em mim. Só que não, entende? Não. Até mesmo quando eu estava muito bonita, era o máximo que eu conseguia de beleza, assim, sabe? Era o meu, tipo assim, o meu limite. Que eu olhava assim pro espelho e falava, nossa, hoje eu tô muito bonita. Eu não consigo ficar mais bonita do que isso, entendeu? Esse é o meu limite de beleza. E quando eu saía na rua, mesmo assim, pessoal, nenhum homem chegava em mim. E assim, eu fiquei sem entender. Porque ou eu sou muito feia mesmo. Não me importo, pessoal, com isso. Entendeu? Você falando que eu sou feia ou não, pra mim é a mesma coisa, entendeu? Você dizendo que eu sou feia ou você dizendo que eu sou bonita, o impacto é o mesmo, não vai mudar nada na minha vida. Mas enfim, eu fiquei sem entender então o porquê. E até hoje eu não entendo o porquê, né? Se os caras não chegaram em mim. Ou se é porque eu realmente sou muito feia e eles não me acham bonita. Ou se até mesmo quando eu tava bonita, eles também não chegavam, entende? Então eu não entendo o porquê dos caras
não chegarem em mim. E naquela época, pessoal, 8 anos atrás, quase 10 anos atrás aí, esse assunto que falamos aqui no canal não estava muito em evidência. Red Pill, relacionamentos, as pessoas não entendiam muito sobre isso, não se falavam muito sobre isso. Então, assim, naquele tempo lá, não tinha também essa questão de mulher humilhar homem, assim, sabe, descaradamente, ou então de denunciar. Não tinha essas coisas igual hoje tem, né? Hoje, muitas vezes, só do cara olhar pra mulher, algumas podem, né, entender errado e denunciar, enfim. Mas naquela época não, pessoal. Então, naquela época que eu fiquei um pouquinho mais bonita, né, não tinha motivos pelos quais os caras terem medo de chegar em mulher, enfim. Até porque chegavam nas minhas amigas, né? Mas comigo sempre foi isso, né? Ou eu realmente sou muito feia, que fez com que os caras não chegassem em mim, ou eu intimido, sabe? Talvez a minha postura, eu ando numa boa postura, pessoal. Talvez o fato de eu ser um pouco alta também, isso passa uma certa autoridade, né? Eu acabo me destacando no meio das outras garotas devido à minha altura. Então talvez isso afaste, né, homens que talvez não tenham uma boa autoestima para lidar com mulher alta. Eu sei que alguns homens não sabem lidar, né, com mulheres altas, porque às vezes se sentem inferiores, principalmente se ele é mais baixinho, né? Então eu percebo isso, que às vezes alguns rapazes baixinhos, eles se sentem intimidados comigo, pelo fato de eu ser maior do que eles. Mas enfim,